Evangelho de João, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo de número 14. Amém? Louvado seja Deus. Agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui. E orem por mim, que eu também estou nervoso. Eu estou no meio dos jovens, né? Amém? Para que Deus nos dê, né? Uma palavra abençoada. Eu estou muito feliz com o grupo de jovens, tá bom? Muito feliz mesmo. Eu vou fazer a leitura e você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Amém? Tome seu assento. Eu quero mais uma vez agradecer aos jovens. Confesso que esse culto de jovens estava no meu coração desde que eu estava em São Paulo. Quando eu estava em São Paulo, Deus já havia falado comigo sobre este culto. E quando eu procurei o Vinícius e a Kelly, eu disse a eles: vocês têm liberdade para fazerem o culto dos jovens, ou com os jovens. E eu sei que quando a gente trabalha com jovens, tem muitas pessoas que não conseguem compreender, porque não tem a mesma mentalidade, não tem a mesma visão. Mas eu disse a eles: olha, eu assumo toda a responsabilidade. É que não deu para a gente colocar, mas a gente ia colocar umas luzes aqui. Né? Ainda não deu. Ah, pastor, mas como é que pode o senhor querer fazer uma coisa dessa? Você que ainda não entendeu o projeto de Deus, talvez é porque você não tem um filho que está perdido no mundo. Porque se você tivesse, você não criticaria um pastor porque ele quer ver os jovens na igreja. Agora você que está junto comigo, me ajude. Tá? Me ajude. Não critique os jovens. Porque, bom, depois de um culto desse não tem nem como criticar, né? Eu confesso a vocês que a presença de Deus já é real. Então, eu estou tranquilo que eu acredito que ninguém vai sair criticando os jovens. E eu quero que vocês continuem orando por eles, porque tem frutos. Tem frutos no meio desses jovens, tá? Irmãos, eu peguei esse texto e eu até estava com o Mateus e a Miriam no carro. Se eu não me engano foi ontem, né? Ontem eu até comentei com eles que eu ia ministrar sobre essa palavra e Deus já tinha colocado no meu coração. Mas se você pegar do início do culto até agora, está baseado exatamente em cima desse princípio. E você vai entender o porquê.
Eu não vou falar aqui sobre os discípulos, que eram homens escolhidos, separados, andavam com Deus, tinham que dar exemplo de fé, de coragem. Não é sobre os discípulos, é sobre o jovem. Essa é a parte central desse culto. Por quê? Porque muitas vezes nós acreditamos que a resolução vem daqueles que são mais capacitados, daqueles que têm mais, daqueles que têm mais proximidade com Deus, entre aspas. Acreditando que a solução está na oração de um pastor, na oração de um evangelista, na oração de um profeta de Deus, na oração de uma irmã dirigente do ciclo de oração. Nós acreditamos e não estamos errados, porque cada um tem a sua responsabilidade. Mas, em algumas situações, a solução da crise está na mão do menor. A solução da crise de Israel, quando estava diante dos filisteus e um gigante afrontando o exército de Deus, estava na mão de Davi. Não estava na mão de um grande guerreiro, de um homem com armadura. Se você pegar essa história, você vai compreender que aqueles que eram preparados para a guerra não se dispuseram a lutar. E quando eles recuaram na sua responsabilidade, apareceu um jovem que não tinha armadura, que não tinha espada, que não tinha escudo, mas que tinha a fé. Então a solução, muitas vezes, não está naquilo ou naquele que você acredita. E eu chamo a atenção de vocês porque é sobre isso que eu quero falar. Primeiro, eu queria destacar que nesse texto, que é uma história que é registrada nos 4 evangelhos, multiplicação de pães, nessa passagem, os discípulos estavam cansados. Estavam cansados, e quando Jesus chama para que eles se retirem para um lugar para descansar, a multidão acompanha. Muitas vezes nós estamos sobrecarregados. Muitas vezes você, pai, você, mãe, está sobrecarregado ou sobrecarregada de tantos afazeres, de tantas preocupações, de tantos problemas na sua vida. Assim como esses discípulos, e Jesus chama para que eles se retirem para um lugar para descansar. O cansaço, muitas vezes, nos faz não conseguir enxergar os milagres de Deus. E eu vou te mostrar por quê. Jesus, quando ele olha e vê a multidão, ele não tinha dúvida do que seria realizado naquele momento. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 5 está escrito assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, um discípulo, um homem que estava acostumado a ver milagres, ver curas. Ele disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus faz uma indagação a um homem que andava com ele, que caminhava com ele, que estava junto nos momentos difíceis.
nos momentos tanto de milagres quanto de afrontas. E a resposta de Filipe está no versículo 7. Mas entre o versículo de número 5 e o versículo de número 7, tem o versículo de número 6, que registra exatamente isso que eu estou falando com vocês. Versículo 6, mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele sabia que Filipe não tinha a resposta da sua pergunta. Você que é pai e que é mãe, precisa compreender que às vezes você não tem a resposta de tudo dentro do seu lar, na sua casa. Nós, obreiros, precisamos compreender que às vezes nós não temos a resposta de tudo dentro da igreja. Não porque nós não acreditamos em Deus, mas é porque às vezes estamos cansados e não conseguimos enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. No versículo de número 7, Filipe responde e diz assim, olha, 200 dinheiros de pão, 8 meses de salário, não lhe bastarão para que cada um deles tome um pedaço ou um pouco. Ou seja, a solução não estava no natural. A solução estava no sobrenatural. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar que na nossa vida o natural não resolve. Muitas vezes você precisa compreender que o teu salário não resolve tudo, que o teu trabalho não resolve tudo. Você precisa compreender que o natural às vezes não é suficiente. Mesmo que você não tenha, mas se eu tivesse, não seria suficiente. E quando nós enxergamos que o natural não resolve, naturalmente, ou cada um de nós, deveríamos pensar que se no natural não está dando certo, vamos partir para o sobrenatural. Então vamos caminhar para um milagre. Essa seria a posição correta dos discípulos. Jesus, se nós tivéssemos 8 meses de salário aqui agora, nós não conseguiríamos resolver esse problema. Então nós vamos ter que partir para um milagre, mas nem quando nós percebemos que o natural não resolve, mesmo assim, ainda em muitos casos, os nossos olhos da fé ainda estão fechados. Versículo de número 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Eu não falei que Filipe já havia detectado que no natural não iria resolver. Era para André olhar e falar assim, olha Jesus, no natural, aquilo que é natural aos nossos olhos, que é comum, nós já percebemos que não resolve, mas o milagre pode resolver. Mas ele diz, olha, o que é isso para uma tão grande multidão? Ou seja, continuaram olhando para o natural. Agora, o que me chama a atenção é que esse menino, que a Bíblia não
registra o nome, não registra a sua história. Ele tinha nas suas mãos a refeição do dia para ele. Era um simples menino que tinha em suas mãos algo que não era sobrenatural, que era natural. Quando o menino entrega os pães e o peixe, ele entrega sabendo que não seria suficiente. Porque é impossível alguém pegar 5 pães e 2 peixinhos e falar assim: olha, toma, alimenta essa multidão. Mas ele entrega e não pega de volta. Felipe, André, se não é suficiente, dá de volta aqui. Porque pode não ser suficiente para a multidão, mas para mim é. Ele não faz isso. Aleluia, Jesus. Ele não retém. Eu não sei se ele acreditava no milagre ou não. Mas a posição dele foi firme. Eu entrego. Eu entrego o que eu tenho. Aleluia. O milagre da multiplicação foi realizado nas mãos de Jesus e dos discípulos. Jesus pega os pães e os peixes da graça. Jesus pega os pães e os peixes e entrega na mão dos discípulos. Eram 5 pães e 2 peixes. Se Jesus pegasse um pão e desse para cada discípulo, ele iria dar quantos pães? 5. Então, quando ele pega os pães e ele parte os pães e entrega para um discípulo, ele entrega um pedaço de pão, para que ele pudesse alcançar os 12. E esse pedaço de pão se multiplica. Na mão de quem? Primeiro de Jesus, porque de 5 ele faz 12. De 2 ele faz 12. E depois nas mãos dos discípulos. E quando os discípulos pegam aquele pão e parte o pão vai se multiplicando. Mas o milagre foi realizado na mão de Jesus, mas começou no coração de um jovem, de um menino. Talvez a solução para esse momento que você está vivendo não seja você, seja seu filho, sua filha. A solução talvez para os seus problemas, para a sua casa, para a sua família, pode não estar nas suas mãos. Pode estar nas mãos daquele que é o menor e que quase ninguém nota. Enquanto você olhar para o natural, o sobrenatural nunca vai acontecer. Um homem que diz: olha, o que é isso para uma tão grande multidão? Comeria sozinho. Mas esse menino entrega. A entrega dele faz toda a diferença. O milagre estava nas mãos do menino, que era pouco, mas se multiplicou. Quando nós olhamos aqui para esse culto hoje, e agora eu quero falar com vocês, porque eu já falei com o povo, e agora eu quero falar com vocês, jovens. Quem de vocês esperava que vocês hoje alimentariam uma grande multidão? Aleluia, Jesus. Aleluia.
Quem de vocês hoje esperava que pelo louvor, pela palavra, vocês alimentariam pessoas que chegaram aqui tristes, abatidos? Aleluia! É com você que eu quero falar hoje, jovem. Que subiu aqui tremendo de medo. Que na sua ótica não daria certo. E você até acha que não foi bem. Mas você entregou aqui nesse altar seus 5 pães e seus 2 peixes. Aleluia! Oh, aleluia! O milagre deste culto não está no pastor, não está nos obreiros, não está nos membros. Está sentado aí, nesta cadeira. Aleluia! É da mão de vocês. E se eu pudesse perguntar, Vinícius, onde está seus 5 pães e seus 2 peixes? Você subiria aqui, pegaria esse microfone, está aqui, Jesus. Assim como você fez quando você estava aqui louvando a Deus. Aleluia. Mas nem na sua melhor oração você imaginava esse culto como foi hoje. Porque a gente tem algo, mas às vezes o que a gente tem é muito pequeno. Tem gente melhor na igreja, tem gente mais capacitada na igreja, tem gente com mais consagração, com mais cargos. Mas hoje, as pessoas com mais consagração, com mais cargo, com mais responsabilidade, ficaram assentados, esperando receber o pão. Aleluia! Aleluia! E o que Jesus fez? Para mostrar para essa multidão que Ele é com vocês. Ele recebeu das mãos. Aleluia, Jesus. Ele recebeu das mãos de quem não acredita em si mesmo. De quem nas suas orações diz: Senhor, eu sou tão pequenininho, eu sou tão falho. Eu queria ser melhor. Aleluia. Ele recebeu das mãos daqueles que sempre dizem ou esperam de outros. Mas foi da mão de vocês que ele recebeu. Não é à toa que eu estou saindo desse culto alimentado por Deus. Aleluia. Não é à toa, Elisael, que eu chorei nesse banco sentindo a presença do Senhor. Porque eu estava sentado na relva. Talvez cansado, assim como os irmãos estão. Que muitas vezes a gente fica até assim: Senhor, hoje eu não quero oportunidade não. Só quero sentar na relva para me alimentar. Vem aqui, Vinícius. Aleluia, Jesus. Vem aqui, Kelly. Vem aqui, Mani. Vem aqui, jovens. Vem, Júnior. Vem, Ian. Aleluia. Vem aqui. Vem aqui em cima, aqui. Aqui. Aleluia. Tem mais algum jovem sentado aí no meio da igreja? Jovem que não é casado ainda, se levante, se coloque em pé. Vem aqui. Tem mais algum? Vem aqui. Vem para cá. Vem aqui. Aleluia. Pode vir, pode tomar. Fica você aqui no centro, perto de mim. Os líderes ficam aqui. Você que é jovem, mesmo que não é dessa igreja, vem aqui. Vem. Vem aqui, John. Venha. Vem. Em nome de Jesus, venha. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Os pães e os peixes estão na mão de vocês. A igreja está sentada na relva. E nós queremos ouvir vocês cantando. Nós queremos simplesmente ouvir vocês. Hoje não era o meu dia. Hoje é o seu dia, jovem. Aleluia. Hoje é o dia daquele que saiu de casa e ninguém dava nada. De onde virá a solução para alimentar essa... Vem, filha. De onde virá a solução para alimentar essa grande multidão? Da mão de um menino. Aleluia. Vocês podem adorar a Deus? Pode? Eu vou ficar aqui, porque eu sou meio abelhudo. Vocês me desculpam, mas eu sou hoje, né, jovem. Eu vou cantar junto, posso? Amém? Eu vou cantar junto. E nós vamos adorar a Deus. Eu quero que você interceda por essas vidas. Esse não é um único culto. Esse é o princípio de uma grande história. Aleluia, de um grande milagre. Esse culto não vai parar aqui. Esse culto vai continuar. Amém? Nós temos ainda praticamente 20 minutos para adorar. Eu quero ouvir vocês, eu quero cantar com vocês. Quem vai usar isso aqui?